Olá, meus irmãos, graça e paz. Que legal que você apertou o play mais uma vez. Está aqui no nosso podcast da Igreja do Calvário. É um ambiente onde a gente fala da nossa vida, lavamos roupa. Não, a gente não lava roupa suja não, mas se precisar a gente lava aqui também. Mas é um ambiente onde a gente conversa, fala sobre a igreja, a nossa experiência e outros assuntos também. Mas que bom que você chegou. E hoje a gente vai falar sobre a experiência de participar de uma plantação de igreja. Plantação de igreja já é algo incomum para muitas pessoas. Mas hoje a gente vai falar sobre isso e tá aqui com a gente esse casal 20 aqui, ó. Alan e Carol, sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Calvário. Bom, quem é o Alan? Alan é um marido da Carol. Essa é a tua definição. Essa é a tua identidade? A tua definição? Alan é um pecador salvo pela graça de Deus, ex-inimigo de Deus, e não tem muita coisa pra falar de mim, não. Só alguém que foi resgatado mesmo e que tá aí pra servir, pra amar Jesus, amar a comunidade. É isso aí que é a Carol. Agora eu fiquei, né? Profunda. Perguntas profundas, já começamos. Claro que não é uma resposta pronta, mas realmente tenho aprendido a me identificar de fato como uma filha amada de Deus, independente dos meus erros, das minhas dificuldades e todos os meus dilemas. Ter essa identidade realmente sobre mim tem mudado muito a minha vida. Bacana. E a gente às vezes tem dificuldade de falar quem somos, mesmo sabendo, né, que... E é claro, né, a gente quando diz que eu sou isso, aquilo e tal, a gente sabe que tá falando de coisa superficial. Sim. E não de quem somos, né? Mas quando a gente aprende que somos filhos amados, eleitos, salvos, fomos ressignificados por Ele, eu acho que fica até mais fácil de definir do que dizer quem a gente é baseado no que a gente tem para oferecer, né? Eu sou músico, eu sou pastor. Exatamente. Eu não entendia muito bem essa questão de identidade no começo, né? Eu digo que eu fui me convertendo logo depois que eu virei presbítero. No dia que eu tava pregando a mensagem sobre a cruz, né? Mas depois que eu comecei a compreender bem o evangelho, antes quando eu perguntam quem que você é, eu sou um pastor, né? E aí eu passei a falar, eu sou Alex, pastoreio, e eu comecei a colocar o meu nome no começo, né? Quando alguém me perguntava, quem é você? Eu sou Alex. Eu sou filho de Osmar e Nádia, casado, tenho filhos, e no final eu botava, eu sou pastor também. E quando eu comecei a fazer isso, eu acho que eu comecei a viver mais em paz do que eu sou pastor, e aí tu ter cuidado com o que tu vai dizer, porque você tem que manter a posição, né? Parece que são perguntas simples de responder, né? Quem é você? Mas é um desafio muito grande de responder sem falar com o que a gente faz, né? Eu sou o Alan, aí eu falo minha profissão, aquilo que eu gosto de fazer. Ou então, eu sou Carol, faço isso, aquilo. Então, você responder quem você... Eu sou músico, eu sou advogado. De acordo com aquilo que você faz, né? Mas depois que a gente descobre a nossa identidade em Jesus, tudo fica muito mais claro e muito mais precioso. Bacana. Agora, vamos lá, um de cada vez, né? Aí, não sei se vai Sem deixar briga. a primeira mulher de falar. Mas eu conheci vocês, né? Na trilha radical, não. Eu conheci vocês recebendo o pessoal para a trilha radical. Na Igreja Batista, e vocês recebiam o pessoal, e aí conheci vocês ali, né, com o Bruno e tudo isso, e eu sempre deixava o convite ali para vocês para se achegarem. Mas como que vocês chegaram à definição e falaram assim, poxa, eu vou participar de uma plantação numa igreja, né? Entendendo que quando vocês viram talvez o que foi apresentado como plantação, né? Até hoje, né? Quando alguém pergunta o que vocês planejam, qual é a visão que vocês planejam, o que nós sonhamos vai além da nossa vida aqui, né? Porque o que imaginamos ali na plantação, eu não sei se a gente vai ver tudo aquilo ali, mas a gente vai trabalhar para aquilo que vai acontecer, né? Sim. Se a Shalom de Deus tivesse, como que seria, criminalidade que acabaria e tudo isso. Então a gente está plantando uma igreja que a gente vai morrer, ela vai continuar se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, né? Mas como que foi quando vocês ouviram assim, plantação de igreja? Vocês já entendiam, sabiam o que era sobre plantação de igreja? Ou foi algo novo para vocês? Eu falo? Pode falar. Pegar aqui aquele como a gente jogar, assim, cair e falar. É isso aí. Não tem como dizer que não é algo novo, né? Justamente pela cultura que a gente
que a gente vive, e quando a gente fala de plantação, é um termo novo, foi pra gente também. Embora antes da plantação eu já tinha um contato com o livro do Timothy Keller, da Igreja Centrada, então alguma coisa já estava rondando na minha cabeça. Mas foi fácil, quero dizer que foi fácil o entendimento para nós, né? De enxergar que há uma necessidade de plantação, que é muito difícil nas igrejas, né? Pensar em plantar a igreja. Fala muito, até no primeiro podcast falou sobre abrir igreja, e que igreja não se abre, se planta. E quando a gente entende realmente que igreja tem que plantar a igreja, isso dá sentido realmente a ser igreja, né? A você não ficar preso. Não, problema nenhum você ficar muito tempo numa igreja. Não é um problema. Mas você ter esse coração de, cara, eu preciso plantar igreja. É você ver a necessidade de um bairro e atender a necessidade da demanda do bairro. Então eu olhei para Campo... Eu amo Campo Grande, né? Nascido e criado aqui, amo de paixão. E quando a gente começou a conversar sobre a necessidade de uma plantação de uma igreja, de que realmente Campo Grande tem muitas igrejas, mas dá para contar no dedo as igrejas que são bíblicas, eu falei, cara, a demanda é muito grande. São muitas pessoas, um bairro muito grande, e precisa de igrejas que sejam bíblicas. Então essa foi a proposta da Calvário, e eu na época eu estava falando com o Carol, falei, cara, eu quero um lugar realmente para queimar minha vida, para gastar minha vida no propósito de resgatar almas para Cristo, né? A Calvário sempre veio com essa proposta de a gente não quer pessoas pescar em aquário, né? Vou pegar um monte de crente aí e botar no meio de igreja, não é esse o objetivo. Nós queremos realmente que seja uma igreja onde o perdido se encontre, as pessoas que estão fora do caminho de Jesus possam ter um ambiente agradável para estar com a gente ali adorando o Senhor. E isso que me atraiu. A necessidade de plantar a igreja, entender que a igreja faz isso, e não ser uma igreja que busca outros crentes, não. Busca pessoas que estão perdidas do caminho de Jesus. E você, Carol, como foi essa? Plantar o quê? Estou estudando uma coisa, agora você é tutora. A gente falando um pouco sobre isso, passa um filme mesmo na minha cabeça de como as coisas foram acontecendo, né? De maneira inicial, realmente, a gente teve o primeiro contato com vocês através da trilha, né? E as coisas foram acontecendo até toda vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente vai refazendo esse caminho, né? Não tem como não falar, por exemplo, da Escola ID, que foi um outro instrumento realmente de Deus, que a gente falou muito sobre identidade, que a gente falou no início, e que realmente aproximou mesmo a gente, inicialmente do João Marcos, do Mateus também, e ali a gente realmente conseguiu observar de maneira, né, a princípio geral, TFC até, né? Como um instrumento mesmo, até para o lugar onde a gente estava, nós fomos muito abençoados ali também, com todas as ferramentas que a gente teve mesmo para o reino de Deus, que eu acho que o que foi que inicialmente atraiu também a gente. Que inicialmente, antes de efetivamente falar de Calvário, vocês sempre tiveram muito essa visão de abençoar também outras igrejas. É algo que foge de uma simples denominação. Tem-se muito essa visão realmente de pensar no reino de Deus. Então, a gente foi sendo realmente atraídos para esse propósito. Então, aos poucos, a gente foi se aproximando, foi entendendo melhor. E eu lembro quando o primeiro convite surgiu pra gente, que eu acho que foi foi num encontro, eu acho que foi lá em cima. Não sei se foi do Mais Que Radical, antes do Mais Que Radical. Dos radicais dos radicais lá em cima. Que o João, acho que o Mateus chegaram, comentaram com a gente. E assim, primeiro foi um baque, que a gente não imaginava que realmente é algo que a gente sempre pensava. Acho que a gente sempre, em alguns momentos, a gente parou pra pensar assim, poxa, já pensou assim um dia? Toda essa junção mesmo de pessoas, não por imaginar que fosse algo perfeito. Pois não por pensar que fosse algo perfeito, porque não é esse o ponto. Mas realmente eu acho que é o conjunto de ideias, sabe? Assim, de visão. É você olhar e falar assim, eu quero realmente, assim como a Alan falou, gastar a minha vida nesse propósito. Eu não quero viver uma vida medíocre. E quando surgiu essa possibilidade, a gente foi entendendo. Eu primeiro fiquei assim um pouco relutante, falei, como é que vai ser realmente essa caminhada, porque a gente está vendo a igreja nascer. A gente teve realmente essa oportunidade de ver a questão toda teórica que foi apresentada pra gente e aos poucos ver isso tomando forma. E a partir do momento que a gente realmente sentou, conversou e falou assim, realmente a gente quer gastar a vida num propósito que a gente realmente comprou ali a causa e falou, vamos juntos, porque a gente realmente vê como Deus já tem se manifestado através dessas pessoas, porque não foi só, a gente não comprou a ideia de um projeto, a gente já tinha vida na vida com essas pessoas e isso culminou num projeto que realmente já
tinha abençoado a nossa vida, a gente viu a oportunidade de abençoar realmente o bairro que a gente convive. Então, assim, foi realmente um privilégio pra gente, quando a gente entendeu o que isso significava. Tinha a ver mesmo com uma caminhada de vida e de propósito. A gente olhou e falou assim, é isso que a gente quer seguir, que a gente quer gastar mesmo a nossa vida, né? Então, acho que foi algo que mudou mesmo, foi um divisor de águas na nossa vida. E quando a gente começa a ver, né, a realidade do que é... Porque, assim, a Igreja do Calvário, a gente brinca, né, mas a gente conversa muito sobre essa ideia da igreja já há muitos anos, né? Eu acho que a gente idealizava isso para nossas igrejas locais. Uhum. João Marcos, a igreja local dele, eu acho que o Matheus também, muito também isso, e eu também para as realidades que eu estava pastoreando. Quando a gente chegou a realidade de, vamos plantar uma igreja, para quem ouve que não é do contexto da plantação, de verdade nunca foi o desejo de ter uma igreja, né? Assim, no sentido de vamos abrir uma igreja. Eu acho que ele foi muito mais missional, entendendo e vendo. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, não, cara, a gente está indo em missão para um bairro que é uma cidade, praticamente, e a gente tem um olhar olhando algumas coisas que talvez não estão sendo vista por muitas pessoas em muitas igrejas. A gente está querendo alcançar essa galera, a gente tem um objetivo bem claro. E muita gente não consegue compreender, porque parece que está abrindo uma igreja. Mas as coisas que a gente sonha como igreja vai além da própria igreja. A gente depende de um monte de coisas que aconteçam para abençoar o bairro, que é muito maior do que a igreja local, né? Que são movimentos que a gente acredita que serão gerados também pela igreja, né? E quando vocês viram o projeto da plantação, entendendo do que iam fazer parte, vocês, quando viram o projeto, imaginava o grupo base? Vocês conseguiam ter uma visão assim, no grupo base, e quando a gente tiver o culto de amostra, vai ser isso, ou no dia do culto da amostra, de bar de chuva, vocês imaginavam que ia ter aquela quantidade de gente debaixo da tenda com aquele aguaceiro? Não. Como que foi ter entre ver, né, algo no papel, ouvir e ser gerado no coração, né, através muito do João Marcos como o plantador, né, e depois tu chegar no dia do culto e ver assim, caramba, isso é vivo, né, tem gente. As pessoas querem saber também o que é isso. É muito, muito legal, porque, como o senhor falou, né, nós participamos do grupo base desde o início, todas as reuniões, na época online ainda, né? A gente se reunindo, o João Marcos mostrando todo o material, muito rico, bastante conteúdo, né? Aquela coisa bem gorda mesmo, de conteúdo bom. E aquilo chama atenção, né? Você fica, caramba, tem uma parada séria. Se isso funcionar, acho que vai ser legal. É um ideal. Nossa, caramba, peraí, isso aqui é um padrão legal, né? Vamos investir nisso. E ele conversou com a gente, mostrou todo o projeto, a gente começou a participar do grupo base. E foram vários encontros. E cada encontro era muito enriquecedor, muita informação. Eu falei, cara, realmente isso aqui, se for isso aqui, vai ser legal mesmo, cara. E quando foi o culto, né, foi a primeira amostra, aquela chuva toda, embora eu seja um cara muito otimista, eu falo, pra mim tudo vai lotar, tudo vai encher. Naquele dia eu fiquei, assim, apreensivo, né, chuva pra caramba, aquela coisa, né, a bateria... Não é só, assim, né, é chuva... com barro... Tudo. Aquele dia foi uma chuva assim... Se chover hoje lá na igreja, não. Um lugar aberto, porque a gente tava... isso aí. Foi numa tenda, assim. Foi muito engraçado, porque a bateria, não sei se você lembra, a bateria que o Marcos tocou, tava com um tijolo embaixo, a baqueta não tinha, teve que pegar... O Marlon pegou um galho de uma árvore e rolou o culto. Um improviso, assim, absurdo. Mas foi um culto, assim, incrível. A presença de Deus ali era notória, foi muito bom. E me lembrou aquela passagem, né, que quando o Felipe chama Nathanael e falou, cara, vem e veja. E eu me senti nisso, vem e veja o que Deus está fazendo em Campo Grande e com a Igreja do Calvário. Então foi muito bom. Pra mim também, assim, foi uma expectativa, né? Foi um dia que a gente tinha gerado muita expectativa. Eu já fico contando, né? Já um pouco diferente, eu não sou tão otimista assim, né? Porque, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Tudo aquilo que a gente tinha programado. Muita gente que, eu digo até de maneira pessoal, né? Que eu tinha convidado por conta da chuva, falou assim, olha, eu não vou poder ir. Então, assim, faltou até chegar o momento... E depois eu acho que
chegamos a uma conclusão que eu acho que foi até bom não vir todo mundo. Exato, porque lotou ainda Tinha assim. nem cadeira Foi a suficiente. surpresa exatamente assim. Muita gente que falou que ia vir não veio e ainda assim estava lotado. Então saiu, teoricamente, do nosso controle, mas já estava tudo nos planos de Deus mesmo. Quem tinha que estar, estava e ainda assim lotou, né? Com todas as dificuldades. Eu lembro que choveu pra caramba, ainda tava pingando ali, caía água. Mas assim, né? A gente teve a oportunidade de vivenciar esse início, né? Ainda com alguns perrengues, mas realmente ver a coisa tomando forma mesmo, né? Então foi muito maneiro participar disso mesmo. E a gente vê que, na verdade, é um embrião, né? Que vai ali sendo gerado, tomando forma, começa a se desenvolver até que o bebê nasce. Né? E o bebê nasce e aí você tem que cuidar do bebê. E a gente vê assim, uma coisa bacana, né? Que toda vez, por isso que, cara, quem reluta com plantar igrejas, tipo igreja local, que às vezes está ali, ela está evitando um avivamento local. Porque se as igrejas locais antigas fosse de forma intencional, nós vamos plantar pelo menos uma igreja a cada 2 anos, sei lá, a cada 5 anos. De 5 em 5 anos nós vamos plantar uma igreja. Vamos começar e vamos acompanhar 5 anos, investindo nela até ela se tornar independente e começar a caminhar. A igreja que vai plantar a outra igreja, ela participa de um avivamento tremendo. Sim. E ela se renova, né? Ela vai se renovar. E a gente vê o processo da Igreja do Calvário, desde o seu embrião, do seu planejamento, e vai tomando forma até o dia que realmente todo mundo olhou e falou assim, pô, nasceu. Isso aqui é verdadeiro, é verdade, né? E eu acho que até quem conhece, né, os amigos e tudo, deve olhar assim, parece também assim, colocando numa furada. Mas quando todo mundo vê, fala assim, cara, saiu um bebê daí. É verdade, é vivo, né? E como que é essa questão de comunicar e lidar com pessoas, de comunicar a plantação? Vocês encontraram, as pessoas entenderam ou vocês assim foram mal compreendidos, as pessoas não entenderam e abençoaram vocês do mesmo jeito, vocês saíram rebelde, vieram porque, no caso, vocês e o grupo base, né? Eu acho importante a gente ressaltar essas coisas. São pessoas chaves que foram convidadas para iniciar um projeto. Ninguém mais foi. Ninguém mais foi chamado para... O restante, todos que chegaram, foram... Deus trouxe. E até hoje, né? São pessoas que estão chegando. Mas foram pessoas chaves para cooperar e trabalhar no projeto, né? No que estava iniciando. E como que é quando vocês comunicam? Porque a gente conversa com amigos e tudo e fala, né? Como que foi comunicar e explicar o que é uma plantação e que vocês vão para uma plantação numa igreja. Vou começar essa. Então, eu acho que são vários nichos, né? Falando da igreja que a gente era, né? A Igreja Batista, que também sempre teve um ótimo relacionamento, né? Até Com hoje, todos, né? com todos os outros projetos também. A gente sentou realmente para poder conversar, porque eu acho que, às vezes, são situações muito pessoais que cada um estava passando. Eu e Alan, de maneira específica, a gente estava realmente orando ao Senhor e pedindo algo a mais que a gente realmente pudesse seguir dentro da visão daquilo que a gente acreditava e tal. E a gente viu realmente como uma resposta de Deus. Então a gente não só foi chamado, a gente crê que realmente foi o próprio Deus que uniu aquilo que a gente estava pedindo a Ele e teve essa oportunidade. E quando a gente sentou para conversar com o pastor, por óbvio, né? O Alan ele cresceu na igreja, né? Eu já ainda estava menos tempo lá. Você evangelizou ela e levou? Olha só, tipo isso. Minha tia eu já caminhava lá já há muito tempo, né? Não teve essa questão. Mas em relação a quando surgiu essa oportunidade, por óbvio, assim, em relação ao sentimento, as pessoas sentiram muito, porque a gente era pessoas muito ativas lá, né? Então, teve essa questão do sentimento mesmo, de parecer que vocês estão abandonando, mas no sentido pessoal da coisa. Mas em relação ao projeto, a gente teve a completa bênção mesmo do pastor João, que isso, a gente sempre conversa sobre isso, ele sempre pensou muito no reino, sabe? De realmente abençoar, para que a obra seja feita, e não o nome da igreja. Tanto que a gente... eu não me lembro qual foi a última vez que eu fui lá, né? Porque depois... A galera mesmo que até hoje lá da igreja que recebe, passa o vídeo, faz tudo, né? Mas eu me lembro que a gente não tinha um lugar e eu nem conhecia ele direito. Eu acho que a gente se falou pelo telefone
E aí ele foi, não pode usar a igreja. Uhum. E a primeira vez que nós chegamos lá, cara, todo mundo que era da equipe, né? Falou assim, cara, tinha café. E recebeu a gente com café, ar-condicionado ligado. E assim, todo mundo ficou assim maravilhado com a forma que foram recebidos, sendo que a gente era desconhecido, né? Um monte de maluco chegando numa igreja desconhecido. E depois, claro, que todo mundo depois foi tocando o barco, né? Eu já estava num processo de transição, de passar, né? E até hoje, né, abençoam muito a trilha, né? E a gente não tem na verdade, que pelo contrário, né? A gente indica pessoas quando estão vindo pro lado de cá, a gente já tem a igreja tal, Batista lá no Rio da Prata, o Bruno. Eu falo do Bruno como se eu jantasse e falo pros outros assim, não... Vivesse há muito tempo já, né? Não, pra gente, nessa questão... Tanto que o projeto já acontecia, né? Lá, a igreja recebia, a gente nem tinha noção do que era, né? Mas, assim, a gente teve total apoio mesmo nesse sentido de bênção mesmo, de conversar, de todo mundo estar ciente. Então, nisso foi muito tranquilo. Então, acho que em relação à igreja... foi tranquilo nesse ponto. Em relação às outras pessoas, assim, de explicar, porque as pessoas estão muito acostumadas, principalmente quem já veio de algum meio cristão, com as denominações já instituídas. Então, quando você fala, ainda mais aqui no meio de Campo Grande, né, uma igreja independente, as pessoas têm um pouco de preconceito. Alguns é preconceito, outros um preconceito mesmo do que pode ser. Que não é tudo errado, né? Porque realmente a gente tem vê muita coisa. Exatamente. Em cada esquina, às vezes você vê sem base nenhuma. Eu acho que todo pastor tem que ter preocupação mesmo. Mas, assim, às vezes, ainda que a pessoa não demonstrasse muito interesse em querer saber o porquê, eu acho que já fazia parte já da explicação o que era. Porque realmente não era só abrir igreja. Então, a gente fazia questão mesmo de dizer que não era assim, estamos indo para um ministério que cada um está saindo de um lugar porque não concorda com algumas coisas e simplesmente vai chegar e vai abrir. Tem todo um planejamento por trás disso, tem toda uma base mesmo fundamentada no evangelho, é um projeto muito sério. Então, a gente fazia questão mesmo de expor isso e isso surpreendia as pessoas. Porque, realmente, às vezes a ideia, quando as pessoas falavam com a gente, parece até que é algo utópico. Que porque quando a gente expõe... Igreja, né? Exatamente. Então, quando a gente tinha a oportunidade de expor tudo que era direitinho, como a gente estava fazendo, isso surpreendia em muitas pessoas. As primeiras caras, tipo assim, como assim? Achava que era tudo igual, mas aí via aos poucos que não era assim, né? Então, a gente teve essa oportunidade também de expor essa questão de plantação, que é um conceito novo para nossa realidade, né? Assim, Paulo fazia isso, mas é um conceito novo. Pra gente ver o meio que a gente está inserido, que realmente a forma como é feita tem zero correlação com o que a própria palavra diz como tem que ser. Então, isso diz muito sobre o evangelho que a gente tem visto, né? Perdeu-se essa ideia de plantação de igreja, né? E graças a Deus, né, como o Carol falou, o pastor João ele tem uma visão muito grande de reino para ele. Tanto que lá na igreja era muito uma igreja, é uma igreja e desde sempre foi uma igreja muito musical, né? Então, muitos músicos foram formados ali, mas muita igreja quer aprender o músico, sabe? Forma um músico, a igreja investe em pessoas ali de muito tempo. E se formava um músico, o cara ia para outra igreja tocar. Mas nunca teve problema com isso. Então, desde sempre, o pastor João sempre incentivou o reino de Deus mesmo. Então, nunca teve esse problema, graças a Deus. E eu incentivo também os líderes das igrejas a plantar a igreja, participar da experiência. E não prender nessa coisa. Uma vez até o senhor falou, né? Às vezes tem uma igreja aqui com 20 músicos no banco. Aí tem a igreja da mesma denominação, o cara lá com um voz e violão. Por que não? E o cara só toca e canta porque não tem ninguém. Exatamente. Senão ele também não tocava. Exatamente. Mas se tem a visão do reino, fala, cara, eu vou tirar aqui 10 músicos meus e vou mandar para abençoar essa igreja aqui. Isso é a visão do reino, é abençoar as igrejas. Então, perdeu-se um pouco disso. Seria muito bom, porque assim, vocês foram, de certa forma, enviados, né? Vêm para uma plantação. A igreja continua, relacionamento continua, tudo, né? É claro que faz falta, né? Quando a gente deixa um ambiente onde a gente foi criado ali, de vez em quando... faz falta para todo mundo, tanto para vocês quanto para eles, né? Mas tá na plantação... numa igreja que está contribuindo dentro de um bairro que é impossível as igrejas que tem em Campo Grande alcançar. Eu digo, se todo mundo em Campo Grande se convertesse, ia colocar onde? Não tem como. Né? É verdade. E igrejas sérias são boas, né? Tem que ser plantadas mesmo. Sim. E como que foi na vida espiritual de vocês iniciar isso? Houve um avivamento, uma mudança...
teve renovação espiritual, porque o pessoal espera um avivamento na vida, tipo, no evento, né? E eu sempre digo quando alguém fala assim, poxa, eu quero experimentar algo extraordinário, experiências boas, vejo os outros contando experiências, mas eu quero contar as minhas, né? Eu sempre falo, Jesus disse para os discípulos, contar lá com a samaritana, que a comida e a bebida dele era fazer o quê? A vontade de Deus. Então, trabalhar para Deus alimenta a alma também. Então, quando você está trabalhando para Deus, Exatamente. Você é renovado, avivado. Ele está dizendo, a minha comida, o que me alimenta, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, um crente, em vez de ficar jejuando e trancado dentro de casa, esperando um evento para poder ser avivado, vá para a rua, se envolva nisso, né? E você vai ver, de verdade, milagres acontecendo, gente sendo transformada. Isso acontece só quando você está trabalhando. Sim. E como que foi essa questão de avivamento, renovação? O que vocês experimentaram nesse tempo aí, ou estão experimentando, né? Sim. Eu acho que Não vale os cultos de domingo. Eu acho que todo o conjunto da ópera ali ajuda, né? A gente tá falando de Igreja do Calvário, mas a gente tem TFC, a gente tem Movimento lá do Oeste. Então, tudo vai cooperar. Cara, é incrível, porque você participar de uma trilha radical e você ver as pessoas sendo impactadas pelo evangelho, isso é muito poderoso. E te dá fome e sede para fazer mais aquilo ali. É um movimento de mobilização, né? E aí você tem o lado oeste, que te empurra para fora da igreja, filho. Mateus aí, nosso pastor Mateus, é um cara que ele olha pra rua e ele te incentiva a ir pra rua. Então, você estar na rua evangelizando, isso é maravilhoso. E não tem como você não ser avivado. Então, na Igreja do Calvário em si, a parte do treinamento, eu entendo que nós fomos avivados pelo conhecimento do evangelho. Aquilo a gente entendia, nós éramos treinados, aquilo entrar no coração de uma forma penetrante e fazia todo sentido. E aí, culto, você junta tudo isso que a gente está falando aqui. Não tem como. Não tem como. E assim, eu não sabia como seria os cultos da Calvário. Na verdade, a gente tinha uma ideia assim do que a gente falava, né? Até então era só treinamento. Como é que vai ser? Dom do Espírito? Não tem? É isso, aquilo, né? A gente vai ter liberdade? Não sabe o que é coisa ser. Mas a coisa foi acontecendo. Realmente a gente deu as pregações, todas as pregações é pregado o evangelho todo domingo. Os louvores não fala do eu, mas fala de Jesus. Jesus é exaltado todo domingo. Então isso faz toda a diferença. É uma tentativa sempre de olhar para a Bíblia e fazer um culto o máximo bíblico possível. Então por isso que eu acho lindo como a gente fez um treinamento. Não é a minha adoração na forma que eu entendo, mas a gente pegou a parte bíblica ali, a gente entendeu como funciona a adoração, como funciona a oração, o acolhimento, tudo que funciona no culto, na igreja, as estruturas do Calvário, foi muito pensado biblicamente. E se você obedecer à voz de Deus, não tem como dar errado. Não tem como. E Carol? Olha, tocou num ponto. Como que é avivamento sem ser numa conferência de avivamento? Então, É verdade. vamos lá, né? Um assunto pra mim que, nossa, de repente eu fico até emocionada, né? Que eu Dá uma choradinha. brincadeiras à parte. Fala de teatro. Performance aqui, ó. Brincadeira. Assim, realmente, sem demagogia nenhuma. Eu tô vivendo os melhores dias mesmo, como comunidade, porque até a gente brinca com umas pessoas que estão próximas quando a gente fala muito de comunidade, né? Parece que é quase que uma seita, né? Eu faço parte da comunidade. Mas realmente é algo muito diferente. Eu lembro... Toda vez que a gente fala sobre isso, né? Lembra até a gente faz muita correlação com a trilha, né? Que às vezes a forma como a gente se manifesta quando a gente vê algo diferente, parece que você nunca viveu isso antes, né? E às vezes parece que gera isso, poxa, você tava num lugar que não é esse o ponto. Mas eu acho que são caminhos mesmo, caminhadas com Deus, a maturidade, coisas que vão acontecendo. E assim, pra mim, falando até de uma questão mais próxima, assim, de tempo mesmo, né? Tem sido algo que eu posso estar... estou experimentando com Deus o que eu sempre almejei, só que eu achava que era algo interno, assim, que eu não ia encontrar um lugar que eu pudesse realmente expor tudo aquilo, viver aquilo em comunidade e realmente todo mundo querendo a mesma coisa, sabe? Poder falar a mesma língua, claro que cada um... A gente vai ter sempre...
alguns pensamentos diferentes. A gente não tá falando de um lugar perfeito nesse sentido. Pelo Mas. contrário. Exatamente. Por causa dessas coisas que a gente tá falando, mais expõe a gente. E eu acho que é exatamente isso que faz toda a diferença. Porque aqui a gente é literalmente exposto. Não é realmente uma performance. Não é o que eu sou de melhor, o que eu tô querendo apresentar. É realmente pessoas rendidas, querendo estar realmente no centro da vontade de Deus e deixando Ele fazer o que Ele quer em nós. Então, quando a gente consegue falar a mesma linguagem, não tem como. Ele realmente se manifesta. E eu acho que as coisas foram acontecendo aconteceu de maneira muito rápida. Quando a gente vai analisar esse nascimento, até a gente conversava muito no treinamento, que era para demorar muito mais tempo para, de fato, a gente estar com a igreja implantada. 2024, não tenho na cabeça certinho, mas era para... Algumas das coisas que a gente já está vivendo tudo era para acontecer só em 2024. Foi tudo muito rápido, até de amostra. Rápido, a gente começou com a amostra, era uma por mês. Sim, depois já começaram os cultos. Depois a gente já foi lugar. Deus realmente foi fazendo da maneira como ele entendeu e que era necessário. Só que assim, de manifestação de maneira pessoal, até o senhor falou, né? Acho que fora um pouco dos cultos, porque realmente isso aí esquece. A gente tem vivido realmente momentos de manifestação mesmo do Senhor no meio dos cultos, da forma como tem que ser. Agora, por fora, através de conversas mesmo. A gente, como igreja, às vezes, momentos que a gente tá batendo papo mesmo, Deus tem se manifestado. Em momentos de oração, que a gente tem a oportunidade de realmente clamar ao Senhor para que Ele esteja conosco, para que Ele se mova em nós. O Senhor tem feito maravilhas mesmo, sabe? De transformação mesmo, de atrair para o centro da vontade dEle, e as coisas não... Eu não sou a mesma, sabe? Eu acho que poder vivenciar isso, a gente vê que isso não pode ser produzido pelo homem, é algo feito pelo próprio Deus. Então... Uma das coisas que eu tenho falado assim, eu realmente falei, Senhor, eu não quero viver uma vida medíocre, eu realmente quero gastar a minha vida para isso. Então, poder olhar para as pessoas que a gente está convivendo, cada um com as suas debilidades, com as suas dificuldades, mas com o mesmo pensamento de Senhor, eu estou aqui rendido, faça em mim o teu querer, isso atrai algo muito poderoso. Sim. E a gente tem desfrutado disso. E nos momentos que às vezes exatamente foge desse ato formal do culto. Porque o que tem se manifestado no culto... Não é numa escola, não é em um evento... É porque é o contrário. Vida, né? Na verdade, isso está se manifestando no culto porque isso está sendo vivido no secreto, verdade. Isso está sendo vivido em conversas, a princípio, corriqueiras. É o culto da semana, né? Exatamente. As madrugadas que a gente fica, que a gente realmente está olhando e falando assim, o que Deus tem feito? Tá? Que eu não aguento mais, não. Mas isso é bom. A gente... já cortando, né? Conversa é assim mesmo. Porque senão esse assunto eu vou que vou. E isso tudo acontece nos bastidores, né? É onde ninguém vê. Nas conversas, nos bate-papo, nas coisas que a gente vai vendo. A gente acompanha muitas coisas, apesar da gente já não aguentar mais ficar... eu falo, começa a dar 11 horas, que é um negócio... E aí a gente começa. E a galera tá vivadona é 8 da manhã pra gente. Eu vou começar a tomar um Red Bull, assim, chegar com um garrafão lá, falei, hoje eu vou ficar com você. Ligadão. Mas tem sido muito bom, cara. A gente tem realmente... Eu experimentei isso, pra mim foi bom. Na minha juventude, a gente passava no monte, né? A gente ia pro Monte das Oliveiras e ficava até tarde com isso, conversando, confessando pecado, fazendo tudo. E pra mim foi, assim, realmente na minha juventude, foi uma das coisas que mais marcou minha vida. O senhor falou algum ponto interessante, confissão de pecado. Eu acho que isso pra mim é o que... Uma das coisas que mais me chama a atenção. Primeiro, uma liderança que confessa pecado. E aí você não fica nas garras de Satanás. E quando a liderança confessa seus pecados, isso te fala, cara, então eu tenho um lugar seguro para confessar os meus também. E não tem jeito, cara. Quando o pecado é confessado, aí você é tratado, é curado, o Espírito Santo ele age, Satanás perde o poder. Então, assim, a coisa acontece. A coisa realmente acontece nos bastidores, com o grupo, nas madrugadas que a gente está junto, em casa. Não tem como. E isso vai refletir no culto. É apenas um reflexo de tudo aquilo que a gente vive realmente fora das luzes. Né? O meu falecido avô usava uma expressão, se for pejorativo, vocês me perdoem. Mas eu acho que isso sempre rodeou a minha vida, né? Não tenha rabo preso com ninguém. Eu acho que não é... Dá pra entender. É escandaloso. Mas ele falava isso, para você não dever nada, não ficar com coisas pendentes, né? Sim. E quando eu ia orar,
né? Desde novo convertido, quando eu começava a orar, eu ficava assim, não posso ter rabo preso com o diabo. Que é ter coisas na mão dele para ele poder ficar te acusando e falando. Aí o que eu aprendi rápido? Resolve logo, cara. Né? Que é quando tu tem um ambiente que todo mundo assim, ninguém tem. O diabo vira e fala assim: eu sei coisas dele que vocês não sabem. A gente sabe de tudo. Aqui já foi tudo conversado. Aí o diabo querendo acusar, né? Sim. Não, ele faz isso. Não, a gente já falou, cara. A gente já conversou. Tem um bobão contando notícia velha aí. E a gente tá falando e comentando. E é essa vida aberta. Por causa disso, a gente acaba tendo um ambiente legal e adequado para o culto, para as pessoas chegarem também. Exatamente. Só que não é confortável. Exatamente. Porque pode parecer que... eu acho que é muito importante ressaltar isso. Sim. Por causa do evangelho e da gente estar, aos poucos, criando esse ambiente, não é confortável para ninguém, cara. É isso. Porque quando eu estiver em situação que eu preciso, eu vou ser repreendido, chamado a atenção, vão perguntar coisas da minha vida que às vezes eu não tô querendo falar. E, claro, se alguém virar e falar assim, pô, não quero falar sobre isso hoje. Não tem problema, mas a gente vai voltar. Exatamente. Isso em tudo. Fazem isso comigo. Vocês têm isso também. E qualquer pessoa que chegar hoje no nosso ambiente e quiser falar assim, pô, eu quero fazer parte dessa comunidade, dessa igreja. Saiba disso. A gente vai explicar que é. E quando a gente virar e falar assim, a tua vida agora pertence a nós e nossa vida também pertence a você. Nós vamos tomar conta um da vida do outro. A gente tá falando a verdade. Não é só pra pessoa, é verdade, aqui um cuida do outro. Não, a gente vai tomar conta mesmo. E por causa de... O evangelho já nos deixa de forma desconfortáveis. E tendo gente também fazendo isso, fica um ambiente também desconfortável. Então, quem chegar e não quiser realmente ser discipulado e tudo, não vai ser um ambiente legal. Mas se quiser... pode ser o pior pecador que for. A gente vai andar com ele. É isso. E é uma coisa que eu tenho falado com algumas pessoas. O seu pecado não escandaliza a gente. Nós podemos ser pior do que você. É isso. E eu acho que... E como que é? Tipo, toda hora tá num ambiente que não é confortável, cara. Ou é Deus te apertando, ou é tempo alguém... todo. E quando que isso fica bom? Não fica. Não, porque, né? Quando que, assim, tu olha assim... Qual é o momento que você não pode tem olhar uma e falar zona assim, de conforto. quando que fica bom? Não, e quando a gente pensa até na questão de liderança, né? Porque a gente tem muito esse costume de achar que já tá ali na liderança, é santificado, não passa por problemas. Então isso traz também uma humanidade, você saber que você tem para quem recorrer, né? Tanto para quem está na liderança quanto para os liderados também. Se torna muito mais íntimo mesmo isso, né? É algo que a gente sempre fala quando alguém chega, né? Que é o bônus e o ônus. Porque a gente vê muita gente reclamando exatamente às vezes, de cuidado, né? De pessoas da igreja, porque ninguém me procura, ninguém tá comigo. Só que às vezes a pessoa não quer passar pelo ônus do que é ter também alguém que cuida de você e que também vai poder se meter na sua vida. Às vezes a pessoa só quer o lado bom da coisa. Eu quero alguém ali pra estar comigo quando eu passar por um momento difícil, mas não pra ser repreendido. Eu vejo isso que a gente passa como se estivesse mesmo na mão na casa do olheiro mesmo, que te aperta, tira as pedrinhas, tem hora que bota no fogo de novo. Então a gente tá ali sendo realmente moldado mesmo pelo Senhor através de pessoas. E aqui a gente não tem ninguém mesmo melhor do que ninguém. Estamos todos nesse mesmo processo, mesmo diante de Deus. Então, acho que é algo que realmente confortável não é. Porque ninguém chega um momento que você quer dar as suas desculpas, você quer se justificar, você quer ficar no seu canto. E você não tem essa oportunidade. Graças a Deus que a gente não tem essa oportunidade. Porque a gente não tem como criar, né? A gente normalmente já vai criando os nossos ídolos. Se a gente tiver muito espaço, aí que a gente vai realmente entrando na nossa caverna e é muito mais difícil da gente realmente voltar para esse lugar de dependência como uma criança, que é onde a gente deve estar. Então, eu acho que esse lugar é de desconforto, mas ao mesmo tempo é o melhor lugar que a gente pode estar para a gente ser tratado de verdade, né? Então, muito bom. É um desconforto por causa do evangelho. Isso. Não tem para onde correr. Não é a gente cobrando. Eu acho que é uma pergunta que sempre fica. O que o evangelho fala sobre isso, né? O que o evangelho... Eu faço acompanhamento de pessoas e eu faço muito essa pergunta. Mas quando sou eu e me fazem a pergunta, aí eu vejo assim, pô, tô igualzinho os outros, não conseguem me dar resposta. Terrível. Mas evangelho... eu vou fazer. É muito engraçado essa questão, né? Porque a gente acaba discipulando... E tem hora que a gente tá sendo discipulado. Sim. E aí, quando tá sendo discipulado, tu se olha e vê igual o outro que tu tava cuidando. O que o evangelho diz sobre isso, né?
E eu acho que essa pergunta deveria estar na cabeça de todos os cristãos, né? O que o Evangelho fala sobre isso, né? Aqui em casa a gente tem... Michele fala muito mais, né? Mas ela com os meninos e tudo. E aí tem uma hora que irrita, né? O que o Evangelho diz sobre isso? Eu falei, eu já sei, cara. Eu sei o que diz. Eu sei, pô. Tá bom, pode ir embora. Então vive. Eu sei, pô. E é esse ambiente, né? Mas sobre um pouco a plantação, né? Vocês também ajudaram a construir a questão dos ministérios, né? Estão nos ministérios e tudo, e trabalhando. Eu vou falar como pastor, né? É muito bom. Na verdade, eu tô acho que voltando algumas coisas do ministério, porque quando eu vim para cá, eu acho que foi a gente tirou um ano sabático sem perceber um tempo. Eu acho que Deus botou a gente nisso, né? Porque eu sou meio agitado com algumas coisas. E a gente, nesse período, sempre falamos isso para os outros, que todo obreiro, missionário, deveria tirar um ano da sua vida como um ano sabático, né? Nós nunca fizemos isso, nunca tiramos. Nós começamos a tirar férias já bem depois que a gente voltou do campo, férias completa, né? Porque eu vinha de férias do campo, mas eu passava a maior parte do tempo pregando para arrumar dinheiro para voltar. Porque vinha com o dinheiro da vinda, mas tinha que voltar. Então não era férias, a gente tentava juntar, tipo, eu aceitava os convites das igrejas que eram perto da praia, que aí eu pregava, mas aí aproveitava, tipo, fazia um planejamento para conciliar. E a gente veio para cá, né? E a gente veio com um monte de coisa na cabeça e parece que a gente caiu num ano sabático da gente, né? Não vou falar um ano, mas a gente está desde novembro, né? Dezembro mais ou menos aqui, mas foi um tempo, né? Pra gente foi bom, mas também foi um tempo de guerra internas, né? Minha, meu, da Michele, a gente tentando se encontrar e não cair num outro lado e aquela coisa toda. E mesmo assim, a gente tem que ir trabalhando. E como foi, tipo, vocês iniciarem uma coisa nova, tá aprendendo coisas novas e ao mesmo tempo tá ajudando a construir aquilo, né? E hoje nos ministérios que, quando vocês viram no papel, seria muito bom se funcionasse. Mas agora está funcionando. E como que é manter isso, cara? Porque o problema não é botar em funcionamento. O negócio é manter. A constância, né? E é um desafio. Nunca vai. Eu acho que vai ser. Essa é a guerra, né? Como manter isso funcionando, porque a gente daqui a um pouco vai ter que treinar outra pessoa para ficar. E como tem sido essa... o estar no lugar legal, daqui a pouco a gente vai entrar lá do lugar que a gente está, né? E ter ajudado a construir o que está hoje, e vocês hoje estão liderando áreas e coisas na igreja que precisam funcionar direitinho, né? Acho que é legal a gente falar sobre o culto infantil, mais ou menos, um pouco sobre essa área, porque tu também está ajudando, né? Eu acho que isso aqui estava tudo programado. Ó, como que a Carol não tá aqui, a outra Carol, né, não tá aqui, mas como que é ver funcionando a área infantil? Fala por todo mundo, tá representando. Um dia a gente vai trazer cada ministério para poder estar conversando, mas agora no âmbito geral, né? Olha, a área infantil, né? Eu sou suspeita de falar, já vim também na outra igreja, já fazia parte também do ministério, então desde quando a Carol me recrutou, né? Ela falou, não vai ficar parada não, vamos pro departamento, pra área infantil também, né? É algo que poder realmente comunicar o evangelho pros pequeninos, porque se a gente for parar pra pensar, nem todas as crianças, às vezes, ou todos os pais, têm realmente essa ideia. Claro que isso é algo que a gente está querendo trabalhar em toda a igreja, né? Da responsabilidade dos pais mesmo com os filhos. Mas se a gente for parar para pensar, a gente passa o quê? 1 hora, 2 horas de um dia numa semana que tem 7 dias. É pouco tempo. Mas ainda assim, Deus tem nos dado graça de realmente poder compartilhar isso com as crianças. E no nosso meio, a gente já tem visto mesmo os frutos disso. Até na questão da adoração também, a gente... No pouco que a gente já consegue divulgar de fotos, de vídeo, realmente eles vibram muito, eles entendendo tudo aquilo ali. É um desafio, como sempre, porque depende de um trabalho também todo coligado também, de pais, de família, enfim. Mas, assim, fazer parte desse departamento com a estrutura realmente saiu do papel. E a gente conseguir colocar isso em prática e realmente já ouvir relatos dos pais. Comentei até com o Alan, numa situação recente de uma das crianças, que a mãe
pôde compartilhar pra gente da mudança de oração da criança. Que realmente, eu fiquei ouvindo, assim, isso aconteceu até no domingo, a criança na EBD orando, sabe, por todos os departamentos da igreja, para que a palavra, uma criança de 7 anos pedindo para que lá dentro os pais que estivessem ouvindo, que fosse revelada a palavra, que fosse revelado o evangelho para eles, uma oração profunda. De oração. Agora eu entendi porque a gente prega e Deus se manifesta. Eu falei, meu Não é Deus. gente, Exatamente. Pedindo, a criança falando pedido de oração, eu quero amar mais a Jesus. Aí eu falei, sim, é isso que eu preciso. Então, assim, a gente também é muito ministrado. E as crianças, elas são, assim, muito autênticas, né? Segue Então, Jesus, elas não têm essa coisa de imagem, de Faz um uma teatro, máscara. Não tem. Então, acho que, assim, poder lidar com isso, a gente vai lapidando, a gente vai sendo um instrumento, a gente vai identificando que ali nós somos porta-vozes mesmo da mensagem do evangelho. A gente pode conversar, a gente pode adorar com essa roupagem de como a gente está fazendo realmente. E uma das coisas que a gente também já até ouviu, que até para os próprios pais quando olham, né? Que o próprio ministério de adoração da igreja vai fazer adoração para as crianças lá. Ou seja, é tudo no mesmo patamar de adoração, de oração, de imposição de mãos. Realmente a gente tem exercido isso com as crianças. Então a gente vê realmente Deus se manifestando ali no meio deles. Então participar disso, de algo que a gente viu na teoria e estamos conseguindo fazer isso na prática com a graça de Deus, realmente nos dá ânimo para continuar e ver que não é um planejamento nosso. É algo que realmente veio dele. Existe muito mais a gente ainda a prosseguir, mas a gente já consegue colher os frutos disso. Então, assim, sem demagogia nenhuma, a gente sai realmente revigorado, sabe? Dos cultos ou das EBDs que a gente já teve a oportunidade de começar. Então, tem sido períodos muito bons, assim, de ver mesmo Jesus ali no meio deles. Eu vejo alguns pais curiosos no momento da adoração lá das crianças. Eles saem lá e ficam de olho, aí, né? Aí voltam chorando. É muito bacana isso. Aqui a gente escuta, né? A adoração e tal ali das crianças. E é muito bacana de tratar a criança como... Eles também podem adorar a Deus, glorificar a Deus, viver para Deus. E além de evangelizar eles, né? Um dos motivos, né, de eu também estar na plantação, porque a nossa lista é grande hoje dos nossos motivos de estar na plantação, de estar na Igreja do Calvário, né? Mas uma das coisas era essa. Eu falei, poxa, meus filhos estão crescendo. O Isaac tem 15 anos, o Ibrahim tem 10. E eu vi a nossa rotina, né, de sair, de viajar, aquela coisa toda. E é onde você entra assim, cara, eu ensino para meus filhos, eu oro com meus filhos, eu prego o evangelho para meus filhos, mas não tem ninguém me ajudando. Quem é que está cooperando comigo? Não sou eu, esse não é meu trabalho só. Eu preciso da comunidade. Que é onde muitos pais ignoram em vários sentidos. Uma ele não quer que o filho tenha contato, aí o filho não participa de nada, não se envolve com nada, e os pais não estão dispostos a investir nada pelos filhos. Ele dá tênis de R$500, compra um Play 5, mas ele não tem coragem de dar R$200 para o menino participar de um evento. Acontece muito isso. E nem da Bíblia. Ele acha que a Bíblia de R$100 é cara. Mas ele dá o dinheiro da Bíblia para o moleque ficar no shopping com os amigos ímpios. E depois vem reclamar e pedir ajuda. E eu olhava, eu preciso de ajuda. Eu preciso de gente que me ajude a discipular meus filhos. Porque eles vão chegando na idade que eles vão confessar coisas para... Não vai ser para mim. Adolescente, jovem, não vai falar com o pai. Quem é que eles vão encontrar se eles procurarem alguém? E aí eu vi o entorno e várias coisas, e eu olhei para Michele, a gente precisa de gente para ajudar o discipulado dos meninos. Que a nossa parte a gente está fazendo, mas eles precisam da igreja. Eles precisam de comunidade, eles precisam de um ambiente onde tenha essas pessoas. Eu acho que todos os pais deveriam olhar isso quando fosse buscar uma igreja. E não estou puxando sardinha para a gente, mas eu acho que se tem alguém, né, procurando uma igreja para congregar, ele não pode achar uma igreja porque ele gostou só. Ele tem que encontrar um lugar pensando também nisso. Esse lugar é um ambiente de pastoreio do coração dos meus filhos, da minha esposa. Se a minha esposa tiver problema comigo, com quem que ela vai procurar para conversar? Onde que ela vai achar? Então, quando a gente pensou nisso, a gente falou, cara, o melhor lugar é a plantação. Porque lá a gente vai construir, com o tempo, esse ambiente, né? E a gente tem visto isso, né? De Deus construindo um ambiente onde criança, adolescentes e jovens estão cercados. A gente está olhando.
estão cercados por discípulos de Jesus que pode ajudar eles, né? Perfeito. E Alan, com essa galera aí da música, como que é? É uma benção. Louvor? Eu sou O nosso louvor é complicado? Não é nada. É simples. Eu sou suspeito em falar, né? Eu amo a parte de adoração e louvor da igreja. Eu cresci num ambiente muito de música, né? Então, quando eu vim para Calvário, eu fazendo parte do louvor, mas juntou, como tá falando antes, do conhecimento, né? A gente foi muito treinado para entender o que é adoração, né? E aí, hoje não dá para falar porque o podcast... Um dia a gente fala só Só sobre para adoração, é isso aí. Merece um espaço para adoração que é bastante amplo, e é muito legal entender isso. E quando a gente fala de adoração, a gente fala muito, pensa logo em louvor, né? Mas na Calvário a gente tem como base ali a adoração com as áreas de mídias e mídias sociais, o acolhimento, a hospitalidade, o culto, e o louvor está incluso na parte da adoração. Então toda essa parte do culto, que as pessoas chegam no culto domingo à noite, já estão vendo ali, está acontecendo, eu tô tendo esse privilégio de estar liderando. E é desafiador, como você perguntou se é difícil. É desafiador porque não é de acordo com o meu jeito, com o meu entendimento. Então, você aconselhar, você estar atento às coisas acontecendo no culto, para que as pessoas tenham uma experiência com o Espírito Santo naquele momento, de forma que seja bíblica, de forma que você olhe e não seja uma loucura que esteja acontecendo ali. Então, você tem que estar sempre atento àquilo ali, a tudo que está acontecendo, realmente. Mas é muito bom quando você tem uma igreja que prega o evangelho, quando você tem que tudo combina no evangelho, o acolhimento é focado no evangelho. Então, nosso papel ali é fazer com que a igreja entenda o que é adoração ao Senhor, de forma bíblica. A gente está cantando ali, falando de música, né? A gente está cantando, a gente está adorando o Senhor na frente. Nós estamos pastoreando a igreja de forma bíblica, como adorar o Senhor de verdade, né? As músicas são escolhidas com cuidado, tudo é muito, muito pensado, né? Interessante que você olha para o projeto da Calvário, tudo é muito pensado, as cores, os temas das pregações, a forma que é apresentado, a iluminação, tudo é muito cuidadosamente pensado e elaborado, e isso é bom demais, principalmente porque a igreja tem uma visão. Uma das coisas que mais me chamou a atenção lá na igreja para fazer parte foi que a gente sabe aonde a gente está indo. A gente sabe onde a gente quer chegar. A igreja tem uma visão, tem um propósito. Se você chegar hoje para a igreja, principalmente para o base, né, você perguntar qual é a visão da igreja, vai ser igual um coral respondendo, porque a gente sabe o que está fazendo ali para onde a gente quer chegar. Acho que então, falando da parte da adoração, é isso. Eu amo fazer aquilo ali e estou tentando pastorear a igreja nesse sentido. E quando a gente olha pensa na adoração, né? Eu me lembro de uma vez, numa igreja, e a gente estava conversando sobre o culto, né? E eu estava assim, um pouco irritado na conversa, na reunião, porque eu estava falando, cara, a gente estava discutindo um dos cultos, né? Falei, eu acho que a gente não adorou a Deus no domingo. E aí eles brabo e tal, e eu fui tentando explicar. Cara, a gente iniciou um culto, falou com os visitantes, falou com todo mundo, esqueceu de orar. Um simples, a gente está num culto a Deus, né? E logo depois passou a oportunidade para fazer o teatro, coreografia. Fizeram coreografia, pedido para bater palma, se foi bem e tá. Eu não senti que foi para Deus. Uhum. E vocês queriam a aprovação das pessoas. Aí logo depois teve uma mini cantata com teatro. E aí sobrou 15 minutos, né, para poder pregar. E eu tava falando, eu acredito que esse culto não foi para Deus. Nós fizemos esse culto para os visitantes, nós fizemos esse culto para as pessoas. Foi muito bonito, foi bacana. Mas também foi cansativo pra caramba. E eu tava falando, e aí eu virei e falei assim, foi nesse momento que a gente criou uma transição, né? Num projeto de revitalização. Falei, então a partir do domingo que vem, com o presbitério, com todo mundo, o culto vai ser assim. Se inicia o culto, tem adoração, louvor, oferta. E eu prego. E eu vou ficar... eram mais ou menos 3 meses que eu fiquei pregando. Um dia da semana e o domingo. E eu tinha recém-chegado. Aí no começo, rapaz, mas teve uma resistência, um brabo, que não sei o quê. Eu falei, teatro, essas coisas vai ser em outro tipo de eventos.
Só que aí começou, assim, Deus visitar, o pessoal começou a participar mais da adoração. Tinha as mesmas 2 horas, mas a impressão era que tinha sido menos. E tudo isso. Aí o pessoal começou a achar legal. Aí um dos meninos que tinha saído, que era um dos líderes, pediu para ir embora. Hoje é um amigão, né? Com certeza, se ele tiver visto, ele sabe o que eu tô falando dele. Hoje ele é o líder, né? Lá. E aí ele chegou, na reunião, ele bateu a porta e foi embora, né? E aí eu peguei e depois eu falei assim, tu acha que é justo, cara? Vocês falaram um monte de besteira durante ali 40 minutos e depois eu pegar para pregar, cara? Vocês têm igreja há mais tempo com vocês do que eu. E eu sou pastor da igreja. Então vocês que são do louvor têm mais poder de influenciar a igreja do que eu na pregação. Porque vocês vão cantar 5 músicas, cada música falando uma besteira atrás da outra, desconexa e tudo. E depois eu pego para pregar com a cabeça dos outros tudo confundida. Falei, vocês agora vão me ajudar a ensinar a igreja. Essa é a nossa realidade hoje, né? A gente não ensina só através da pregação e da EBD. A gente ensina através de tudo. Exatamente. As músicas devem ensinar o evangelho às pessoas. A música conta uma história. E ensinar a adoração. É isso aí. Elas contam uma história. Desde a primeira música até a última música, tem uma narrativa ali, tá apontando para um lugar. É fazer você pensar, fazer você adorar. Todo esse conjunto mesmo apontando para o evangelho. E que afirmar a sua identidade. Exatamente. Né? Quem você é em Deus. Exatamente. Isso é muito bom, né? Domingo tá logo ali. Mas... E o que vocês esperam aí vamos botar assim, o que vocês acham que vai acontecer até o final do ano? Ih, rapaz. Olha, eu já Você que tá vendo o podcast, a gente tá no meio do ano. Seja lá qual ano que você tá vendo. Então, quando eu tô pensando no meio do ano, é porque tem quase 6 meses aí, né? Não vamos falar qual é o ano que tu vai ver aí, mas a gente tá no meio do ano. Olha, são várias esferas que a gente pode analisar isso, né? Mas o que a gente já tem percebido é exatamente os frutos disso, né? A gente tem visto pessoas novas chegando, serem atraídas, pessoas afastadas mesmo, que como a gente falou no início, que é o foco realmente para que o Senhor alcance mesmo os perdidos, aqueles que estão distantes. Então a gente já está vendo essa colheita mesmo. Então acho que daqui para frente, a gente continuando cada vez mais, e a gente, de uma certa forma, vai atraindo mesmo a presença de Deus, que a gente tem usufruído disso no culto também. O Senhor tem avivado mesmo os corações, o Senhor tem confrontado pessoas sem firula. Realmente, a gente tem visto ao mesmo tempo o Espírito Santo livre para agir e usando através da pregação, através dos louvores, as pessoas chegando. Então, acho que a gente vai ter, sim, chegadas de mais pessoas e realmente os sinais seguirão os que creem. A gente tem usufruído disso. Então, acredito que daqui para frente a gente vai ver manifestações mesmo, porque a gente está centrado no Evangelho. Então, o demais vai ser acrescentado através de pessoas, através de curas, manifestação mesmo do Espírito Santo que tem curado o nosso coração, cuidado de nós. Então, acho que, claro que dificuldades também virão, mas nós estamos alicerçados. Então, é como uma árvore, ela está fincada mesmo na rocha. Então, é claro que a gente tem, às vezes, essa percepção otimismo, mas é porque não é fé na fé. A gente sabe realmente para onde está indo. Então, realmente a gente já tem colhido isso. É óbvio que com mais pessoas novas nós temos outros desafios a serem seguidos daqui para frente. Mas esse é o caminho que nos foi proposto. E a gente está podendo ver. Eu vejo assim como quando Josué e Caleb, né, adentraram a terra e eles puderam contemplar. Então, acho que tem sido assim a nossa chegada. Então, as expectativas são grandes porque realmente não tem a ver com a gente. Eu acho que isso que me dá mais leveza. É poder ver tudo isso acontecer e saber que isso não depende de mim. Porque senão a gente estava realmente perdido. Porque a gente é inconstante, nós temos as nossas falhas, constantemente nós estamos recalculando a rota, falando, não, senhor, não é por aqui, a gente fica tentando fazer na força do nosso braço. Mas quando a gente entende que essa obra é do Senhor e Ele está comprometido em que realmente aconteça, e a gente está caminhando nesse trem, né? O senhor que sempre usa esse exemplo, né? O trem está indo e a gente está querendo estar nessa mesma direção. Então, as coisas vão acontecendo. E que bom que não depende da gente. Isso tira um peso e é aquela questão que a gente volta da identidade. Constantemente a gente fala, Senhor, não é sobre mim. É sobre o que o Senhor quer fazer. E que bom por isso, porque realmente os perdidos vão ouvir que nós sejamos instrumentos mesmo para que isso alcance Campo Grande, o Rio, de maneira geral, sabe? Então, acho que a gente poder participar disso é realmente poder olhar para Atos 2 e a gente desfrutar disso,
na nossa comunidade. Às vezes, até quando a gente fala isso para as pessoas, fica parecendo assim, vocês estão dizendo que vocês estão vivendo num lugar perfeito. Não Isso é é o primeiro amor, será? Olha, quero Um viver dia vai nisso acabar. eternamente. Mas eu acho que realmente está ressignificando tudo, sabe? Constantemente a gente vai relembrando essas verdades, a gente está desfrutando disso. Então, acho que as expectativas são as melhores em Deus. Venha o que vier. Porque mesmo eu acredito que a gente estando alicerçado, mesmo nos piores momentos, tudo virando de cabeça para baixo, a gente ainda vai continuar centrado, firmado e com a paz que excede todo entendimento, que excede as circunstâncias. A gente não está falando só de circunstâncias favoráveis, mas a gente está falando realmente de uma visão, de algo que ultrapassa tudo isso. Então, eu acho que isso que traz para a gente essa coragem, essa força e essa certeza de que as coisas vão acontecer como Ele quer que aconteça. Sim. E não atrapalhando, né? Tinha um pastor, como que ele falava isso para os pastores que iam assumir novas igrejas, né? E aí ele falava assim, se você não atrapalhar, já tá bom aberto. Não precisa fazer nada, só não atrapalha. Eu acho que o esforço para não atrapalhar, eu acho que é um desafio enorme também. Tipo, cara, não vamos atrapalhar não, vamos fazer o basicão mesmo e deixa o Espírito Santo aí livre para fazer o que ele quiser. E eu vejo, até uma hora que eu vejo no culto, eu falo assim, Senhor, não deixa a gente atrapalhar não, porque tá bom esse negócio aqui. Se a gente for inventar, porque bom para inventar coisas nós somos. Mas se a gente não atrapalhar, Deus vai se manifestar, vai fazer a obra dele, né? E a gente também tem desfrutado esse momento lá, e eu tenho expectativa, né? Às vezes eu brinco com o João Marcos, eu tenho expectativas para o final do ano. Eu acredito firmemente que o local será um problema para a gente em breve. Eu acredito que Deus vai dar condições a gente de honrar nossos desejos e nossos sonhos como igreja, financeiramente e tudo. Acredito que a gente vai poder adotar mais missionários. Eu acredito que a gente vai ter... até que quem vai lá, que é uma outra situação, né? Deus investiu na Igreja do Calvário antes mesmo dela existir, porque quem vai sempre pensam que a gente tinha muita grana guardada em algum lugar para poder ir lá e investir, né? Mas o pessoal que não conhece toda a história por trás, a maioria das coisas que as pessoas veem ali já existia antes da igreja existir, né? E que a gente usava em outros projetos. Verdade. Né? Seja na rua, o que for, na trilha, e sempre teve a disposição do reino. Hoje está à disposição da gente. E o templo, a reforma, as coisas que aconteceram, foi tudo realmente contribuições, generosidade de pessoas, com um grupo pequeno de pessoas. E uma das coisas que eu tenho olhado e visto, assim, Deus tem abençoado muito a juventude da igreja. A maioria dos jovens da Igreja do Calvário, a maioria estão trabalhando. A maioria realmente estão, assim, que não é comum. Isso não é comum. Né? Você tem um número de jovens muito grande que também ajuda no sustento e coopera na igreja local. E a gente tem visto. Deus tirou a gente de uma tenda, levou a gente para dentro de um ambiente mais seguro, mais seco, e também deu condições de reformar e ter um ambiente legal, né? Sim. E como que vocês sentiram essa diferença do sair da tenda para saber que tu tá num lugar que pode chover? Eu acho que Carol no início ficou assim, Um banheiro só pegaram adequado, tudo, né? Não, por incrível que pareça, primeiro eu falei assim, eu fiquei apegada Ficou aqui, acho que apegada. por tudo que a gente passou, né? Tem uma história ali, né? Mas sem dúvida, A gente não vê. tem que se preocupar. Olha Nossa. só. Se tu quiser... Não. Não, agora a gente já se acostumou com o que é bom. Coitado, meu irmão. O Alisson que o diga, né? Tem que ir pra Claro. montação e Fio, enrola fio, limpar cabo rastelar. com lamo. Rastelar. isso Poeirada. Era Esse lado dose. Mas a gente tem que ser grato a Deus realmente pelo que a gente... o que Deus nos deu hoje, né? Realmente, a gente olha para nossa igreja, não tem como dizer que Deus está em movimento. E o maior interessado nisso tudo que está acontecendo é o próprio Deus. Então, eu acredito que enquanto nós estivermos sensíveis ao Espírito Santo, enquanto nós estivermos olhando para aquilo que Deus quer fazer com a gente, não tem como... qualquer um que fizer isso, na verdade. Qualquer igreja que fala, cara, o que Deus quer fazer? O que Deus se importa? Quais são os pensamentos de Deus? O que Deus está pensando? Qual é o desejo dele para Campo Grande? O que ele está chorando agora nesse momento? Por quem? O que ele quer fazer? Eu acho que qualquer um que se colocar nessa posição, Deus vai usar e vai fazer. E a Calvário é só isso.
a gente resolveu dar ouvido ao que Deus está falando. E aí Deus está fazendo a coisa acontecer. A gente realmente não esperava estar num ambiente hoje maravilhoso. Um ambiente climatizado, tudo é agradável aos olhos, é agradável ao ouvido. Tudo é muito agradável. Você chega lá, você tem um acolhimento. Então, porque a gente está tentando realmente mostrar o abraço de Jesus naquele lugar. O olhar de Jesus, o coração dele, revelar o coração dele. Então, é continuar sensível ao que ele está fazendo e onde ele quer fazer. Eu acredito que até o fim do ano, se a gente conseguir continuar ouvindo a voz dele, a gente vai chegar no lugar que ele quer que nós estejamos. Né? Vocês, quando começaram antes do projeto, vocês tinham uma noção da dimensão de Campo Grande, população, toda essa realidade que era Campo Grande? Não. Ou vivia no bairro, porque é daqui, mas não tinha essa visão, né, sobre Campo Grande. Me assustou muito o próprio João Marcos, que não é um cara que foi criado aqui, conhece mais Campo Grande do que eu e muito Campo Grandense. Não sei, eu acho que ele trabalha no IBGE, né? Nunca vi ter tanto conhecimento de número sei lá, de tudo. De rio, de valão, de escola, de igreja. Ele inventa... João, você inventa as porcentagens que a gente sabe. Mas... Zoando. Mas... Dá um de um mês, muito engraçado. 97%. Não, ele tem noção dele. Tudo documentado, isso aí não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, tô zoando mesmo, mas porque no início mesmo ele começou a mostrar o porquê plantar uma igreja, ele mostrou os dados de Campo Grande, falei, cara, os caras estudaram no mesmo bairro. Foi muito bem estudado. Eu acho que no IBGE tem esses dados. Então, muita pesquisa mesmo. Muito, assim, minucioso, assim, cada detalhe. Eu não fazia ideia de que Campo Grande era desse jeito. Não. Sabe uma coisa legal? Quando eu saí de Campo Grande, e a ideia era ir pro sul, eu tinha mais informação do Sudão do que Campo Grande, cara. Sério, eu tinha informação sobre população de países, a questão da janela 1040, os lugares exatos. Tinha um monte de noção transcultural e nunca tinha me despertado para assim, vou estudar o bairro onde eu moro, né? Vou tentar entender o bairro onde eu moro. Porque eu acho que quem é do lugar, ele acaba não tendo essa visão, porque ele é um entre todos ali. Mas como missionários e como igrejas, porque assim, muitos pastores em Campo Grande ou em vários outros bairros não conhecem o lugar onde eles estão. E como que essa informação é muito importante para você ser missional. Com certeza. Que quando você entende, quando eu falo, mesmo quando eu estava descendo de Petrópolis, as pessoas, pastor, tu vai sair da cidade para ir lá pro bairro e tal. Aí eu virei e falei assim, o bairro para onde eu tô indo tem mais gente do que aqui em Petrópolis. Como assim? São 400 mil pessoas. Isso. Eles, um bairro? Se juntar Guaratiba, então. Eu falei, um bairro. Eu tô indo para uma outra cidade, cara. Enorme, cheio de demandas e tal. Eu tô indo para uma cidade. É um bairro, mas na minha cabeça é um país. Que a gente tá indo para lá para trabalhar, gente diferente. É isso aí. E aí você começa a estudar e a contextualização e tudo, muda tudo, cara. Ele se torna grande, mas por causa dos dados e das informações, você consegue olhar ele de cima assim e falar assim, cara, agora eu conheço o lugar, né? E como que foi se deparar com toda a realidade de Campo Grande, né? De tudo, né? A influência da milícia, a porcentagem de idade, né, das pessoas e tudo isso. Como que foi isso para vocês? Muito chocante ver a realidade. Acho que um dos dados que mais me chamou a atenção, eu acho que foi o que Campo Grande tem o maior índice de mulheres que sofrem agressão. Eu acho que foi esse dado. Não sabia, dentro de casa assim. Eu fico, caramba, a gente tá passando por pessoas do nosso lado que a gente não sabe a realidade das pessoas. Ou alguém que você conhece. Exatamente. É verdade. Exatamente isso. Então, isso é muito chocante, porque como cristão, a gente não pensa sobre isso muitas vezes, né? Na igreja mesmo, às vezes tem pessoas passando por isso e diversas outras coisas, diversos tipos de abuso, e a gente não se preocupa. E a milícia é uma realidade de Campo Grande, e você saber disso te impulsiona a orar, te impulsiona a falar, Senhor, eu quero mudar a realidade do meu bairro, porque eu amo meu bairro. Então você começa... A gente estudou sobre os poderes de Campo Grande, o que influencia Campo Grande. Saber disso tudo, para um cristão,
tem que te levar a uma oração, né? Não a um conformismo, não. A gente tá até falando sobre isso ontem com o João Estevão, de como a gente precisa colocar nosso joelho e orar pelo nosso bairro de verdade. E eu creio que essa realidade ela pode ser transformada, né? E a igreja está aí para isso, para olhar para a realidade e se colocar na brecha entre a realidade de Campo Grande e Deus, né? Verdade. Bom, gente, e aí, dona Carol? Então, em relação a isso, eu acho que realmente tira a gente do nosso mundinho, né? Porque embora a gente faça parte da realidade, eu sou moradora de Campo Grande, mas a gente às vezes não está preocupado realmente com a necessidade, como eu posso responder a isso. Não, eu faço parte de uma igreja, eu tô aqui só preocupado com o que eu posso fazer aqui. Então, acho que todas essas pesquisas deu realmente uma visão do macro. Então, eu acho que realmente trouxe um norte pra gente muito grande disso, o que me chamou também muita atenção em relação ao número de afastados, né? Que também é uma outra estatística bem grande. A gente vê que realmente o número de igrejas, o problema não é a igreja, você vai ver o número, a distância dos lugares, quantas igrejas tem, mas o maior número de afastados, né? De gente que pelo menos se denomina alguém da igreja, alguém da família que já foi da igreja, um pai, uma mãe, mas que está afastado. Eu acho que isso também chama muito a nossa atenção e nos faz nos prepararmos mesmo para essa realidade, como a gente pode atender as pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que realmente saber de tudo isso é bom numa questão estatística, teórica, mas é algo que nos traz muito mais responsabilidade para realmente a gente conseguir responder a isso. Então, acho que tira a gente mesmo dessa zona de conforto em mais uma área, porque agora a gente está analisando realmente o lugar que a gente está inserido e não só o meio de pessoas que querem estar ali. Né? Quando a gente analisa a comunidade, são pessoas que voluntariamente querem estar. Agora, quando a gente fala de bairro, é realmente o nosso campo missionário. Que a gente vive numa questão de... A gente está em constante missão também, só que essa missão urbana. E como a gente deve fazer isso. Então, esses dados realmente trazem para a gente um desperta. Como que a gente pode responder a isso? O que a gente vai fazer com essas informações, realmente? Tudo isso pautado no Evangelho, através de oração e de ações que a gente precisa ter, né? Então, e em saber que a quantidade de desviado, né, de gente fora do Evangelho é muito grande, a gente também tem aí os desigrejados, que não se consideram longe de Deus, né? Mas estão lá. E ontem a gente teve uma conversa sobre isso, num grupo pequeno, e aí a gente estava falando sobre os ídolos e aquilo. Eu falei, qual é o ídolo de um desviado? O cara que... Não desviado, o cara que não congrega, né? Qual é o ídolo do coração dele? Porque, assim, qual é a alegação desse pessoal? Não, cara, eu tô com Deus... eu não faço besteira, eu adoro Deus aqui, eu só não vou na igreja. Eu só não participo de igreja nenhuma, por isso e por isso e por isso. Mas eu tô cultuando a Deus em casa. Deus mora no meu coração, né? Deus mora no meu coração, não tô fazendo nada de errado. Mas se a gente começasse a fazer pergunta para ele, né? Foi assim, qual é o Deus que tu adora? Por que o seu Deus não gosta da comunidade que ele criou? E quer você longe dela? Se o seu Deus está certo, todos os cristãos estão errados. Todos os cristãos no mundo estão errados. Qual é o ídolo dessa pessoa? Né? Qual o conforto que ela está querendo pegar? O que ela está tentando esconder? Tentando controlar, né? Qual é o Deus que ela criou na mente dela? Com certeza não é o Deus da Bíblia. Exatamente. Mas quando a gente vai levando para um outro... Porque assim, quando alguém lida com um desviado, ele faz o quê? Ele tenta convencer ele a voltar. Mas e se a gente pedir para ele dizer para a gente se o Deus dele é verdadeiro ou é falso? Interessante. E se ele achar e olhar e a gente conseguir de levá-lo a entender que o Deus que ele está servindo não é o mesmo Deus da Bíblia? Eu acho que muda muita coisa, né? Com certeza. Então, quando a gente entende que tem muito desviado e tudo, a gente também começa a pensar a forma da gente dialogar com eles. Exatamente. Sem ser na forma que todo mundo vai conversar e dialogar, né? Que é tentar convencê-los que a igreja é o melhor lugar. Mas não é, cara. Se a gente pensar bem, a igreja tem problema beça. Se lá é um lugar complicado de estar e tem muito pecador mesmo junto, o cara tem razão num monte de coisa... Tem pastor pilantra, tudo que ele fala tem mesmo, é verdade. Mas ele também, assim como o ímpio que cria um Deus no coração dele, esse cara também criou um outro ídolo, um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia, né? Exatamente. E muda a forma que a gente prega e fala para essas pessoas também. E a informação leva a gente a isso, né? E, bom, o que vocês diriam
para alguém que quer entrar para uma plantação numa igreja, quer entrar para um grupo base, e de repente tem gente que está ouvindo a gente, estão conversando, pô, cara, plantação de igreja é uma coisa legal, começaram a estudar e fala assim, bom, a gente quer ir. Hoje, né, que vocês já passaram pelo processo, vocês conseguiriam dar quais dicas, né, orientações que vocês dariam para alguém de forma saudável, desassociar às vezes da sua igreja local e se unir a uma plantação numa igreja? Como não ter, né, não criar uma briga e sair na bênção? Qual o processo que vocês diriam para essa pessoa fazer? Tem que ler primeiro o projeto, tem que entender o quê, né? Sim. Aqueles que a gente combinou, vocês... Eu acho que o primeiro passo é realmente orar bastante, saber o que como eu falei, Deus está em movimento e Ele também movimenta a gente. Então, saber claramente que Deus está te direcionando a fazer, né? Você não pode agir por... eu estou insatisfeito com a minha igreja local, e às vezes o problema pode ser você, né? Então, você fazer essa leitura é importante e você acaba sendo um problema para outra igreja que está sendo plantada, né? Então, ore e se arrependa dos seus pecados. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Mas ore e veja o que Deus está querendo fazer, se realmente Deus está te direcionando. E a partir disso você conversar com o seu líder, né? E felizmente ou infelizmente você vai encontrar pessoas, né? Dependendo do líder que você tem. Nós, graças a Deus, tivemos uma liderança abençoada que nos abençoou para ir. Mas nós tivemos relatos de líderes que super narcisistas, né? A palavra que se usa, que não concordaram com aquilo ali e tal. E daí você vai ter que lidar com essas situações. Mas orando e tendo a certeza que Deus está te direcionando, vai tudo bem. E leia o projeto, veja se é isso mesmo, apontando para a Bíblia sempre, né? Tem a Bíblia ao lado do projeto, veja se tudo está apontando para o Evangelho e abraça. Acho que é se entregar mesmo, como a gente falou aqui. Entregue a sua vida totalmente a isso, porque é maravilhoso, é incrível assim, fazer parte disso. Complementando isso que a Alan falou também, eu acho que exatamente cada um precisa ver a necessidade mesmo, porque algumas pessoas vão ser chamadas para revitalizar o lugar onde está, né? Isso é até uma das coisas que também chamou muito a nossa atenção, porque realmente essa foi sempre a intenção da liderança, porque vocês têm muito essa visão. E revitalizar, tem um livro, né? Plantar a igreja para os fracos. Porque revitalizar também é um desafio enorme, né? Exatamente. Vai continuar. Uma estrutura que já está ali existente, né? Você não vai começar nada do zero. Então, eu acho que isso foi algo também que chamou muito a nossa atenção, né? Um adendo. Porque realmente a intenção, e vocês, inclusive, abençoam também em outros lugares que não tem nada a ver com denominação. A gente está realmente comprometido com o reino. Então, acho que é realmente identificar isso. Mas se for algo realmente que você sinta que Deus está te chamando, isso aí. Primeiro passo é realmente orar a Deus, verificar o projeto, a visão, que é algo muito importante realmente, porque às vezes a pessoa tem uma insatisfação, quer fazer, mas não sabe onde quer chegar, não é uma questão, não está comprometida às vezes realmente com coisas, com princípios inegociáveis, então você precisa saber com o que você vai estar ali lidando com a sua vida mesmo, porque faz parte, você tá entregue por completo naquilo ali, e se comprometer mesmo, porque você vai ter seus desafios. Acho que o que a gente viveu num espaço curto de tempo, mas isso não é uma regra. Acho que, na verdade, a regra, né, é que demande muito mais tempo, então a pessoa precisa ter paciência, precisa ter a direção do Senhor, não é uma receita de bolo, ele vai realmente se movendo, acreditar que realmente não é um trabalho feito por homens, ele está sendo direcionado por Deus, então aos poucos as coisas vão acontecendo, e a gente está realmente caminhando nessa direção. Então, estando comprometido com oração, na prática do negócio e comprometido com aquilo ali, no bônus e no ônus, porque hoje a gente já pode desfrutar de um certo conforto. Mas nem sempre foi assim. A gente realmente precisa de pessoas que queiram estar ali, disposto a realmente doar a sua vida, porque o evangelho nada mais do que é isso. Não é só você estar ali na sua zona de conforto, tendo o que é bom, hoje a gente pode desfrutar, mas a gente sabe que constantemente a gente é retirado desse lugar. Então... Mas realmente existe algo maior que nos rege. Então, acho que se a pessoa está comprometida com tudo isso e ela entende tudo isso, as coisas vão caminhando da forma como devem caminhar. Inclusive, a gente ajuda, né, outras pessoas que estão plantando igreja. Para quem está ouvindo a gente, se você quiser, né, e entende que é isso mesmo que você tem que fazer em Deus,
procura a gente que a gente ajuda, né? A gente manda o projeto, você lê, você vê. A gente ajuda você a criar um projeto de plantação de igreja. A gente tem um cara top para te ajudar com isso aí, o João Marcos. Ele vai te ajudar em tudo. A gente vai te ajudar em tudo. Mas isso é uma coisa bacana, né? A gente tenta, de verdade, não se meter onde a gente não foi chamado. O João Marcos é um cara que é da área do ensino. Ele tem o desenho da igreja na cabeça. A gente, toda vez que tem que ter a oportunidade de falar e apresentar, a gente é o João Marcos. Não tem que ser, porque ele tem um desenho ministerial muito forte na cabeça. Sim. A gente tem o Mateus, né, que é um evangelista. Tem eu na equipe que vou ficar até Deus me levar para outro lugar. Olha, isso vai durar uns 50 anos. Né? Obrigada. Eu não sei se eu vou durar 50 anos. Mas se eles me levarem para academia, que eu estou implorando para eles me ensinarem, não me ensina, cara, mais brabo. Tem academia. Vai treinar, seu velho. Beleza. Mas aí eu acho que eu vou durar mais tempo. Né? Mas a gente tem as coisas nos seus devidos lugares e sem problema, né? A gente não tem problema de um tá fazendo isso, outro tá fazendo, cada um no seu lugar. Então, eu acho que quem procura a gente, às vezes tem pessoas que me procuram, isso, eu vou, explico, falo, mobilizo, né? Não, cara, plantação de igreja e tá... E como que é, cara? Eu quero um dia você me explicar o projeto. Eu falei, não, aí o João Marco vai te explicar melhor do que eu. Eu falei, porque ele iniciou, foi ele que desenhou, ele escreveu a maior parte das coisas, e a gente foi alinhando, conversando, não, isso aqui não é legal, bota isso daqui é melhor, ele foi. Então, o arquiteto vai te explicar melhor do que eu. E aí o pessoal fica assim, tá, mas... Eu falei, não, cara, eu sou um dos pastores, eles também são pastores, mas o cara que vai te falar é ele. Aí tu vê que as pessoas não estão acostumadas com essa realidade de... então ele... Aí se alguém fala, mas eu quero saber sobre o espírito evangelístico da igreja. Então, aí vai com o Mateus, você anda com o Mateus lá. E sobre a expectativa do como vai ser o futuro. Pode conversar comigo. Eu vou morrer, mas eu sei... Eu acho que... sério, eu vejo a Igreja do Calvário, Michele, a gente viaja em casa. E oro muito mesmo para Deus me dar o mesmo espírito de Caleb, né? De realmente continuar crendo em tudo. Eu vejo na minha cabeça assim, a igreja do Calvário, onde vai chegar, mas eu sempre me vejo olhando de fora, tipo assim, caraca, Deus fez, né? E eu acredito nisso, firmemente. Eu não sei como que vai ser, quando que vai acontecer, mas eu acredito muito, muito nisso, né? A gente tem orado pela compra do local e tudo, mas lá no fundo eu fico assim... cara, aquele Joshua lá, ou então aquela academia lá... Cone. Ali seria top, cara. Mas quem pergunta, a gente não tem dinheiro pra nada. Já que a gente não tem dinheiro mesmo, pela fé, a gente pode crer em tudo, né? E isso é bacana, né? E nosso maior desejo é, quem sabe, né, se a gente estiver na igreja lá até chegar esse tempo, é a gente poder sentar e olhar uma nova liderança na igreja que a gente contribuiu. Sim. E eles pastorearem a gente, né? Esse é o nosso maior desejo e sonho, falar assim, se Jesus não voltar até lá, assim, Campo Grande, a gente não vai morrer não, vai ficar uma galera aí que vai dar continuidade a tudo que Deus começou a fazer, e isso é importante, né? E realmente a gente está aí para cooperar e para ajudar. Cara, vocês querem falar alguma coisa? Vocês têm considerações finais aí para colocar? O que vocês diriam? Para quem está afastado, desviado, dá para se juntar a esses pecadores? Vem que tem espaço, né? Sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais um. Se tu acha que na igreja só tem hipócrita, sem vergonha, mentiroso, gente que é pecadora, sempre tem lugar para mais um. Pode chegar e eu dou meu lugar se tu quiser. E espero que Deus nos conserve assim, desse jeito, né? Verdade. Bom, gente, está aqui esse bate-papo, essa conversa com esse casal aí abençoado que está com a gente lá. Somos uma família, a gente tem crescido juntos, tem sido abençoado pela vida deles. Na igreja, muitas pessoas veem isso de verdade. E isso daqui é uma conversa sobre quem começou
tá no projeto, mas é novo, né? A gente vamos projetar, ver o futuro. Né? Mas nós temos expectativa para o futuro. Sim. E obrigado por participar aqui. E em breve vão vir os outros irmãos, outras pessoas. Amém. Pra gente conversar aqui e bater papo, né? Tá certo. Pode falar aí pra galera aí, última palavra de vocês aqui no podcast, né? Porque vamos continuar vivo. Aí, ó, por favor. Por favor, senhor. Não tem muito o que falar, não. Só agradecer ao Senhor por tudo que nós temos vivido até aqui. Tem sido gratificante e se você quiser fazer parte disso, realmente tem espaço para você. É isso aí. Onde vocês congregam mesmo? Dá o endereço pro pessoal e os dias de culto que tem, né? Vai que alguém quer ir. Aí, ó. Vai que... Rua João Barbosa de Moraes, né? Número 8A. Ali perto do Cachamor, em frente aos Pneus. Cultos à noite, 7 horas. Domingo, 7 horas da noite. Tem EBD também. EBD 9 horas. EBD 9 horas da manhã. E se você quiser fazer parte de um pequeno grupo do Calvário, nós temos segunda-feira, acho que é 8 horas, lá no Comari. Comari. Terça-feira, aqui no Moinho, em Rua Irajuba, 1167. E hoje que é no Brito. Água Brito, o senhor falou esse dia, 180 o número. Já tem o número. Você já sabe o número. Eu esqueci. Não lembro. Bom, gente, um abraço. Deus abençoe vocês. Amém. Compartilhe com alguém. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E até a próxima. Um abraço. Até. Abraço.